Quero agradecer a ti por estar mais uma vez aqui no LS Podcast. A honra é nossa. Tivemos da primeira vez, foi um prazer muito grande, né? Oh, benção. E contar alguma coisa que o Senhor fez na nossa vida e continua fazendo. Maravilha. Dia a dia continua fazendo. A gente fica assim maravilhado que Deus fez na nossa vida e obrigado. Amém. Você pergunta, a gente responde. Amém. E a gente vai indo assim. Glória a Deus. Não é? E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e já agradecendo ao Pastor Lázaro, LS Podcast, e a você que nos assiste, né? Hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho do nosso testemunho, né? Posso começar? Pode. O meu nada mais diferente do que muitas pessoas que o médico disse que não poderia engravidar, né? Mas a última palavra ela é do Senhor. Portanto, se você estiver me ouvindo, que passa por isso, por essa situação, os momentos difíceis quando o médico fala e a gente, quando casa, quer, né, ter o filho, aumentar a família, e vem aquela notícia que você não pode ser mãe, teu útero é infantil, jamais você engravidaria. E se você acaso viesse, não suportaria, nem você nem a criança, por causa que é muito infantil o teu útero. Aí vem aquela tristeza. Entrei trabalhar para que pudesse se distrair a mente, né? Não entrar em depressão profunda, porque meu sonho era esse. E 3 médicos falaram para mim que eu não podia engravidar. Até então eu trabalhando e não passei muito bem. Fui ao médico, o médico falou: nenê tá bem. Eu, oi? Você tá grávida? Eu falei: eu grávida, mas eu não posso engravidar. Você tá grávida. Aí, aquela alegria. E Deus mais uma vez honrou, né? Tive uma gravidez perfeita. Trabalhei em cima cobrindo telhado, carregando areia. Trabalhei de serventona pro meu marido na época. E deu tudo bem na minha gravidez. Parto normal, foi tudo maravilhoso. E Deus não começa a coisa e termina, não. Ou ele não começa a coisa e deixa pela metade, não. Ele termina. Ele, além de para quem não podia ter, tive 2 filhos. Meus 2 homens, minhas 2 maravilhas, minhas 2 bênçãos que Deus me deu, meus 2 presentes, né? E estão aí vivo, graças a Deus, né? E já são pai, os 2 têm uma filha cada um, então sou vó de 2 netinhas, coisa que já não podia ser mãe, hoje sou vó, para honra e glória do Senhor. Então o que eu queria passar é isso, que a última palavra ela é do Senhor, então não se preocupe com o diagnóstico triste que o médico te dá, porque a última palavra é dele, amém? Deus é Deus de milagre, né? E a gente... Sim. Eu só queria fazer um detalhe aqui que eu esqueci de falar no começo. Missionária Regina e pastor Sidney Café. Né? Fazendo a menção aqui, porque às vezes, muita amizade, a gente acaba às vezes esquecendo de fazer esse detalhe que é importante, né? A gente sabe que eles são humildes, são abençoados por Deus, mas Deus, ele leva em consideração tudo isso, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Amém. E o trabalho social que eles vão estar um pouco falando, que eles vão estar fazendo, né? Na obra de Deus, um trabalho abençoado que eles fazem também, que eu sei. São vários trabalhos, né? Inclusive, infelizmente, teve que parar com um trabalho, né? Esses dias, né? Muito triste. Triste. Mas nada acontece exatamente, se Deus não permitir. Né? Permissão divina. Não cai uma folha, né? Se que Deus não permite. No momento, quando manda parar, a gente entristece, né? A gente tinha um culto em casa, ponto de pregação, era de todas as quinta-feiras, né? Tava uma bênção, Deus usou muitas pessoas ali dentro, pessoas foram curadas, outras se levantaram, estavam com depressão. Então, foi lindo enquanto durou, né?
Eu cheguei até a participar, né? Do primeiro Sim, culto ali, eu Foi participei. o primeiro a pregar no culto, né? Aquele culto abençoado ali, no Primeiro a pregar. pregação ali. Mas Deus tem seus planos, né? Deus sabe todas as coisas, né? Por que Ele permitiu parar? Aí, né, veio a prefeitura e falando que tinha que parar porque teve 3 denúncias. Sim. E essas denúncias foram por causa da calçada, que eu colocava mesa para pôr suco, bolo, as coisas que o pessoal vinha, trazia, né? E eu não sabia que não podia, estava atrapalhando só aquele momentinho, né? E se viessem falar para mim, eu tinha tirado, mas não vieram, já vieram diretamente com as notificações para cortar, senão a gente paga a multa de 850, aí nós tivemos que parar. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Também. Foi até o momento em que foi permitido, né? Deus sabe trabalhar, né? A gente, assim, às vezes fica meio um pouco assim. No dia eu fiquei triste, hein? Com certeza. Chorei muito, como diz, chorei largado. Mas depois Deus foi dando conforto, porque se Ele fecha uma porta, Ele abre outra. Ele abre outra, né? Se não é a porta de uma igreja, continuamos com um podcast. Exatamente. E o podcast é o pão da vida, né? Jesus Cristo, Jesus é o pão Cristo, da vida. pão da vida. O podcast que é uma bênção, nossos irmãos também fazem ali, levaram várias pessoas, trazendo testemunho de vida, né? E experiência forte. E isso é muito importante. Você que estiver assistindo nosso canal também, dá uma passada ali no canal deles, né? É Jesus Cristo, pão da vida, né? Um podcast que eles fazem e é uma bênção. E vocês vão estar analisando também aí a obra de Deus na vida deles. Tem sido uma grande bênção, né? Pelo menos posso falar que você tem sido bênção na vida minha e da minha esposa Rosângela. Isso. Esse casal tem sido bênção na nossa vida. E são Vocês amigos também são verdadeiros. irmãos. São amigos verdadeiros, como todos os amigos, né? Que têm suas falhas, suas dificuldades, assim como eu tenho. Mas isso que é importante, é a diferença que nos une. E não a igualdade, né? No sentido, ninguém é 100% igual. E esse trabalho de podcast, você, né, e todos aqueles que têm também, sabem o quanto que É trabalhoso. é trabalhoso, mas é edificante, Também. né? Porque ele nos ensina, nossa, a gente veja cada testemunho, né? Cada experiência que passa, né? Que é uma lição de vida pra gente, né? É uma benção, né? Esse é um canal aberto, né? Vai para o mundo inteiro, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pastor, pode acessar. O meu sonho Diga. era... Bom, geralmente, eu sempre fui de ouvir testemunho, né? Eu ouvia bastante em fita cassete. Essas Eu também coisas assim, gosto, eu né? vinha bastante antes, né? Mas eu nunca pensei que eu ia, assim, ter um podcast. Um canal de podcast. Para eu estar conversando com as pessoas, né? A respeito da vida dela, do testemunho dela. E nós tivemos, né? Muitos testemunhos ao vivo, né? Contando com as pessoas, Jesus amado, a gente pensa assim, será que era só no vídeo? Será que era só naquele tempo? Não, é no dia de hoje, antes, como a gente sabe, vocês também sabem, né? Por exemplo, eu lembro da Magda, né? A Magda, meu Deus, ela veio aqui também, ela, né? foi forte, muito forte o testemunho dela, né? Forte. Tiveram que tirar todo o destino dela, né? Foi forte. Né? Eu acho que era 8 metros, né? Não lembro mesmo. 8 metros, ela falou que tinha. Forte assim dela. É muito forte. Aí depois teve o outro, o Wanderson. O Wanderson, foi lá, sim. o que aconteceu também, que ele vivia nas drogas, foi preso, passou mal na cadeia, morreu. Foi dado como morto. IML e tudo. Né? E Jesus, e hoje está aí fazendo a obra. Né? Louvado seja Deus. Né? Tá aí de o trabalho pé. de Deus, né? Para poder tirar ele da cadeia. Exatamente. E a gente está assim, conversando com ele, cara a cara, conversando, olhei, eu comecei a falar para ele, e aí, esse buraquinho aí, como é que faz? Né? Não, aqui, se eu tampar, é problema.
mas eu não posso tampar. Ele falava, mostrava tudo, né? O que ele podia fazer, o que ele não podia. Tal. Ele estava passando ainda pelos médicos, algumas coisas que ele tinha que fazer, né? Uma reparação, né? Na verdade. E a gente fica contente de ter amizade com essas pessoas. E essas pessoas nos ensinam muitas coisas, bastante coisas. Nesse decorrer do tempo, o trabalhar de Deus está sendo cada dia mais lindo, né? Ele coloca pessoas assim no nosso caminho que a gente aprende com cada um deles, a gente aprende a amar cada um delas, né? E a titia Magda, que ela gosta de ser chamada de titia Magda. Titia Magda. E o tio Wellington. Eles têm um trabalho muito lindo com as crianças, Projeto Kids, né? Inclusive vamos estar participando de uma peça, né? Com eles lá na Praia dos Namorados. Desse já te convido, dia 20, agora de agosto, lá na Praia dos Namorados, na Orla. Na hora você não tá beirando. Isso. Vai ser bênção. Então vai ser, acho que se eu não me engano, que não ficou pronto o banho ainda, mas vai ser o dia todo. A nossa peça vai ser por 1 hora. Então, se você puder, leva as crianças, vai participar, porque é bênção. O trabalho dela é muito edificante. E a tia Magda, ela fez a gente aprender um pouco mais. Eu mesma aprendi com ela, sabe o quê? O dar mais glória. Dar mais glória a Deus, né? Tudo para ela, oh, glória a Deus, vem assim numa paz que transmite para gente, que a gente aprende a valorizar mais a palavra glória a Deus para o Senhor, dá mais glória para o Senhor, porque às vezes a gente passa o dia todo e esquece, né, esquece dessa parte. Verdade. Né? E ela é o dia inteiro falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e isso edificou a gente. Traz, mesmo na dificuldade, mesmo no dia a dia, né? A gente tem que estar dando glória a Deus o dia inteiro. E eu aprendi a ter mais amor por dentro da palavra glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Através da Magda. Maravilha. Cada um a gente aprende uma coisa. Sim, cada pessoa traz um pouco do seu testemunho. Cada pessoa a gente é um ensinamento da nossa vida. E a tia Magda é uma bênção com as crianças, com as mães, os pais, as crianças que levam, também aprende. Então, ela é um presente que Deus deu pra gente. Um dos presentes que Deus deu pra gente. Né? Maravilha. Também está seguindo nós aqui, que maravilha. Nossa irmã Rosângela de Fátima Luiz, é vizinha lá, né? É. Vizinha sua. A benção, essa, irmã, né? A Rosângela também, ela é uma florzinha, é uma rosinha, como eu chamo ela. Ela começou a participar com a gente do culto, né, desde o começo. E ela falou, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei. Então ela foi aprender a fazer rosinhas. E que cada benção. Mulher que ia lá, ela entregava uma rosinha. Que bonito, e ela né? ficou, aí a gente levou ela para uma igreja também, ela levou a cestinha dela de rosinha e ela presenteou a cada mulher. E elas ficam felizes, que é um trabalho, tudo que a gente faz para o Senhor. Isso, tudo que a gente faz para o Senhor, Ele recebe, porque é de amor, é de carinho, é de coração. Então eu tenho certeza que Deus está muito feliz com o trabalho da Rosinha e que ela não vai parar, porque até pessoas de outra igreja já falou para ela, eu também quero pegar essa ideia, pegar esse detalhe, carinho, né? Esse mimo, né? Deus te abençoe, Rosinha. Glória a Deus, ela está acompanhando aqui. Milagres, vocês testemunharam alguns milagres já? Muitos. Tem como contar alguns? Esse daqui é um milagre. Ele, exatamente. Eu também sou, mas o pastor, esse aqui tem um atrás do outro. É Joel Cid, né? Fala sempre Cid, mas é Joel Cid. É. Uma benção. Conta? Quer que eu conto? Eu quero que você conte. Eu falo mais, sempre tem um. Amém. Sempre tem um que fala um pouquinho melhor, mais, né? Esse aqui já passou por 5 AVCs, Meu Deus. 6 infartos, 1 trombose. Meu Deus. E erisipele de bolha. Para mim, que erisipele era só uma ferida, e não é. Ela virou com uma casca que parecia uma cobra, aquela perna dele. E ele parou de andar 1 mês e meio enquanto fazia o tratamento.
Meu Deus. Né? E, então já passou por vários. E agora estava começando de novo, nós já corremos atrás, graças a Deus, está recuperado. E todas elas ele passou cantando louvor. Que bênção. Não passou desanimando de jeito nenhum. Por todas elas, ele estava no hospital e ainda estava passando a palavra do Senhor lá dentro do leito. Inclusive, eu vou contar uma, que o médico chamou eu. Ele estava no corredor, porque não tinha vaga no hospital municipal. E o médico chamou eu e falou assim, ó, ele pode morrer a qualquer momento. Eu falei, ah, ele está lá conversando no corredor? Sim. Tá bom. Eu falei, não, ele não tá bom. Não tá bombando o sangue pro coração. Não tá indo mais sangue nem pro pulmão, pro coração. Então, ele pode dormir e não acordar mais. Se você quiser chamar os filhos dele, eu falei, meu Deus, que choque, porque a gente só acha que a pessoa vai morrer porque ela tá passando mal, por causa disso, daquilo. Né? E ele estava no corredor conversando com os pacientes, com os acompanhantes, dando risada, contando testemunho, falando de Jesus, sendo que o médico me fala que ele podia ir a qualquer momento. Nossa. Aí comecei a avisar os filhos vieram tudo, sem que ele percebesse, ele só foi saber um tempo atrás sobre isso. Né? Nossa. Verdade. Veio todos os filhos e falou, não deixa ele nervoso, não chora perto dele. Então foi todo mundo visitando um pouco cada um, como uma despedida, e tá aqui. Quer dizer, a hora é do Senhor, sempre comprovando Deus, isso, né? A hora é dele. Ele é o dono da vida, né? Deus, ele é que determina, né? O nosso início e também o nosso final aqui na Terra, né? Exato. Porque não termina carnalmente. Eu passei por várias provações dentro do hospital. Rapaz, eu falava, Jesus. Aí eu ficava pensando, será que chamar o nome de Deus muito é pecado? Porque eu chamava demais. Eu chamava muito. Eu chamava por Jesus, nossa. Chamava por Jesus mesmo. Porque doía muito a minha perna. Minha perna doía demais, sabe? E tinha que pedir para me dar injeção, alguma coisa. E aí pedia, a enfermeira vinha, me dava uma injeção, aliviava, mas doía demais, muito. Aí só que eu firme, né? Sempre firme, ali com Deus, né? Pedindo força e pedindo cada vez mais força. Porque, olha, fala para ti, é só Deus, meu Pai, para nos ajudar, porque doía muito mesmo. E normal, eu ficava olhando ao Senhor, falando o nome de Jesus. Falei, Jesus, se falar muito o seu nome é pecado, então eu estou frito, porque eu clamava direto. E não podia baixar a perna, que doía demais. E às vezes eu tinha que ir no banheiro. Eu tinha que ir no banheiro e para levantar, ela me ajudava a ir no banheiro. Bom, apesar que eu estava pesando acho que quase 100 quilos, ou mais de 100 quilos, coisas assim. Eu ia numa cadeira de roda, Nossa, ela, difícil, como a gente estava falando essas horas e pouco, ela pesava antes 45 quilos. Ela é uma loirinha assim, sabe? Só tinha o bracinho de Olivia só. Mas o bracinho dela era de papai. Carregando baita de um negrãozão na cadeira de roda. É Deus que dá força, né? E a cadeira de roda, às vezes, ela enroscava a roda e não rodava. O pneu saía fora. Ele não aguentava comigo. Você brincadeira. Só os pneus lá. Meu pai. Saiu fora da cadeira de roda. Normal, a gente andando lá, e quando estava muito difícil mesmo, que ela não ia aguentar, ela pedia para alguém ali. Pedir socorro para as pessoas. As pessoas ajudavam, mas era muito difícil. Só de ver ela empurrando, parecia uma formiguinha empurrando um elefante. Era bravo, o negócio era bravo. Eu falei assim, Jesus, a diferença é essa, dá força, né? E Deus dava força para ela. A diferença é essa, né? Quando a pessoa está doente, você está doente, todo mundo tem risco de estar doente, de passar mal.
A única diferença é que a gente tem que passar o processo, mas junto com o Senhor, juntinho, lado a lado, pedindo para Ele e nunca tá reclamando, porque muitas pessoas que a gente sabe que tá doente fica só reclamando, porque tudo é com Ele, porque tudo isso, aquilo, só reclama. Isso. Murmuração, né? E a gente cristão que tem Deus no nosso coração, que a gente consegue passar pedindo e agradecendo, porque Ele mesmo falou, passe pela prova cantando louvores, né? O próprio mestre falou, né, que no mundo teremos aflições, mas ter bom ânimo, né? E uma dessas vezes, pastor, Uhum. que a gente estava no hospital, geralmente o condutor ela tá junto, sabe? Sim. E teve uma das vezes que tinha uma mulher que ela estava muito mal. Acho que ela tinha saído do hospital, UTI. da UTI, né? Ela estava muito mal, estava com um problema, acho que é cancerismo. Ela estava O em problema fase dela. terminal. Isso. E aí a filha dela estava com ela, e a filha dela, ela pedia ajuda para a mãe, para os médicos, e os médicos, ela vai morrer daqui a pouco. Por que a gente vai dar mais remédio para ela? Sei que ela daqui bateu o pé lá, foi, conversou, e os médicos, né, depois de muita conversa, né, e com o assistente social lá, os médicos foram, ajudaram ela, cilindro de ar, né? Deram uma aplicação de remédio, aquela que tira a dor, morfina? Morfina, para poder ajudar. E você daqui a pouco ela morre. Eles não queriam fazer nada. Mas eles deram o remédio, tudo, separaram ela lá no lugar, deram o remédio, fizeram tudo isso. Ela não morreu naquele dia. Ela morreu no dia seguinte. Ainda, certo? Ela Ainda morreu passou uma noite, um dia, e a Exato. outra noite ela morreu. Exatamente, ela morreu. Uhum. Mas Deu tempo de deu conversar tempo, com então ela. minha esposa conversou com ela, sabe, falou com ela, conversou com ela, porque ela estava ouvindo tudo, ela ouve tudo. E conversou com ela, ela era uma mulher, parece que ela estava afastada do Senhor Afastada. Jesus. Né? Foi. E a esposa conversou com ela, para ela assim, Ela não falava, mas elas, quando eu perguntava, saía água do olho, né? Mas ela entendia tudo. E ela Entendia estava tudo. entendendo o que estava falando. Isso é importante, hein? e ela, E às vezes Deus manda a gente para o hospital mesmo para isso, né? É. Para estar usando a gente de alguma forma, ou com o paciente que está doente, ou com o acompanhante, né? Que precisa de uma ajuda, um Exato. apoio. Né? Essa é a forma que Deus trabalha com cada um de nós. Cada um trabalha de um jeito, né? Exatamente. Então, tem essa vez, depois teve outras vezes também, que eu estava no hospital também, fiquei lá internado, porque eu estava com esse negócio aí, esse último que eu tive 6, AVC? Infarto? infarto. Estava com infarto também. Aí chegou uma moça, junto com uma mulher, que ela era policial. E essa moça chegou chorando, né? Chegou chorando, e eu estava deitado na cama, eu comecei a ver, olhar o que estava acontecendo. E a policial abraçava ela de uma tal forma, e ela não estava bem. Ela não estava bem. E eu vi ali, eu vi toda aquela cena, né? Daquela cena, eu comecei a orar por ela, sem saber quem que era ela. Eu comecei a orar e clamar, né, por ela. Porque Deus, quando Ele quer salvar, Ele salva. Salva. Ele cura. Né? Eu sei disso daí. Agora, quando Ele quer levar, Ele leva. Então, eu pedi para o Senhor marcar o nome dela no livro da vida, que salvasse a alma dela. Entendeu? Mas você falou com ela? Eu não falei com ela. Eu não falei, não. Eu falei com Deus. O mais importante. Falei com Deus dela. Entendeu? Aí ela passou mal, ela foi levada num quarto lá. A médica fez. Como é que enfia a coisa dentro do peito? Faz. Como que chama?
que coloca uma... Sonda, não? Não, Cateterismo? não é Não sei o que cateterismo. você quer falar. Que enfia a coisa dentro da mangueira dentro da Ah, ele gente. entubou ela. Entubou, exatamente. Entubou ela durou 20 minutos. Não. É, A médica falou assim, ela faleceu. é. Né? Ela faleceu. E a hora que eu escutei aquilo lá, eu fiquei bastante triste, né? Fiquei bastante triste porque ela tinha falecido. Eu falei, Senhor, e agora? O Senhor falou comigo, uma coisa eu tenho, eu agradeço muito a Deus. Tem gente que fala assim, mas Deus fala com a gente? Deus fala com a gente, sim. Uau. E Deus fala comigo muitas e muitas vezes. Deus falou comigo e Deus continua falando comigo. Quando Ele quer falar, Ele fala. Ele fala. E nessa vez Ele falou para mim, mostrou para mim também que aquela alma tinha sido salva. Deus mostrou para mim, sabe? Ele começou a falar, mostrar para mim dentro da Bíblia. Eu falei, mas como? Ela não aceitou, não falou nada. Você não conhecia ela? Eu falei assim, mas ele falou daquele homem daquele homem do Jairo. Ele falou do Jairo, daquela mulher que foi falado para Jesus, a minha filha, ela está passando mal. Ou melhor, o demônio pega ela, né? Pega Sim. ela e é a mulher cananeia. Sim. E a mulher foi falar com Jesus e aquela mulher a filha dela foi abençoada, porque quando a mulher chegou, a filha dela estava dormindo, sossegada, tranquila. Quer dizer, se você orar por uma pessoa, né, você orar, pedir para uma pessoa fazer, como que fala, moço? Desculpa, às vezes eu esqueço a palavra. Sim. Quem tem que orar e tem que também clamar. Se você clamar por uma pessoa, Deus ouve. Deus ouve o clamor. Entendeu? Deus ouve o clamor. E Deus te responde. Se você tiver aliança com Ele, Ele responde para você. Ele, de uma forma ou outra, Ele fala para você. Tá? Deus fala comigo muitas e muitas vezes. Não só comigo, fala com a minha esposa, fala com muitas pessoas que eu conheço. Ele fala e a gente entende, tem o discernimento de entender a fala de Deus. E assim a gente vai indo, agradecendo a Deus, sempre estamos orando, falando, né, com as pessoas de Deus. Será que a gente precisa aceitar Jesus Cristo ou Jesus Cristo precisa nos aceitar? Na verdade, Jesus Cristo já nos aceitou. Exatamente. Né? Às vezes eu fico pensando, pastor, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele se entregou por nós, na verdade. Ele se entregou. A cruz no Calvário que ele foi preso, ele se entregou para nos salvar, né? E muitas vezes Deus tem falado nossos pensamentos, tem falado na nossa vida que o próprio Jesus, ele nos deu, né, a sua vida em favor da nossa, né? Então temos que agradecer muito a Deus por causa disso daí, porque era para nós ser fumegado desse mundo. Mas Jesus, ele preferiu morrer, ele morreu, mas só que ele ressuscitou. Tem muitas pessoas que buscam o Senhor através de madeira, de gesso, de cimento, né? No cemitério, em outro lugar. Mas o próprio Jesus, as pessoas parece que não parou para pensar um pouquinho que Jesus, ele morreu. No domingo, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Então não precisa fazer estátua dele, não precisa fazer nada, ele está vivo. Ele não falou assim, quando 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. E realmente, nós temos isso, nós buscamos isso, nós adoramos ao Senhor Jesus. Falamos para Ele que Ele venha ficar conosco, Ele vem ficar conosco, Ele nos livra do mal. Amém? Maravilha.
Já perceberam que a maioria das bênçãos que Deus entrega para o seu povo é mediante ao fato que a pessoa, quando ela se recebe, ela conta, o nome do Senhor é exaltado, glorificado, e mais bênção é acrescentada na vida da pessoa. É verdade. É assim que eles fazem na vida, aqueles que deixam ele trabalhar, né? Verdade. Pessoas que não recebem porque retém. Recebe uma bênção de Deus, não passa para frente. Exatamente. Através daquele testemunho vai tocar na vida de alguém. É verdade. Deus vai fortalecer a fé de alguém, né? Exatamente. Então, eles têm sido aí abençoado por Deus, né? Tem muito testemunho, muita bênção para contar. Mas não parou. Ah, que bênção. Tem mais. Maravilha, é isso mesmo. Quando ele disse que Deus fala com ele, realmente Glória a Deus. nós temos um testemunho muito grande que Deus tem um sonho para ele, né, Sidney? Quer contar? Conta o seu sonho. Não pode ser. É assim, Eu fico papuçado. ele sonhou, Deus tem um sonho para ele, Sim. um certo dia, uma certa noite, de que eu estava ali, mas ele me viu eu ganhando neném. Eu estava ganhando neném, estava parindo neném. E de repente, não era mais aquele neném, né? Já era meu filho, já no tamanho que ele está adulto. Interessante. E diz que ele conversava com Jesus, e Jesus falava: você está vendo ela? Ela ama muito ele, que era minha criança. E eu amo muito ela. Foi assim? Exatamente, é assim mesmo. Porque, na verdade, é que o tempo é pouco, mas, filho, isso aqui tem um testemunho que falar para você, filho. Aí, Deus, ó. ele quando acordou, enfim, ele teve um sonho, tudo, Deus falando com ele no sonho e tal. Aí ele falou para mim assim: como foi seu parto? E começou a conversar sobre o parto. Ele falando já. Aí começou a conversar no parto e falou assim: porque eu vi o Danilo, meu filho mais caçula, vi ele como neném. Você parindo ele como neném. Exatamente. E depois eu vi ele inteiro, assim. Já com 24 anos na época, 24 anos, Daí ele pegou e contou pro meu filho. Meu filho foi, antes de trabalhar, passou em casa e ele contou pra ele: Danilo, tive um sonho com você era neném. E ao mesmo tempo, você já era 24 anos. E nós não entendemos o porquê. Quando foi isso foi no meio da semana, quando foi no domingo, esse meu filho sofreu um acidente de moto. Meu Deus. E ele ficou no começo como um neném mesmo. Podia fazer nada. Porque ele teve coisa na coluna, né? Teve problema na coluna. Teve que fazer cirurgia para poder sentar. Hoje ele é paraplégico. Então, quando veio para casa, ele veio como neném. A gente tinha que cuidar dele, ficou acamado. Mas por muito pouco tempo. Por quê? Porque o Senhor deu para ele assim uma sabedoria, uma coragem, uma coisa assim muito linda. Ele aprendeu a passar para a cadeira, sentar, já começou a sentar para a cadeira, da cadeira ele já foi se evoluindo. Hoje ele ainda é paraplégico, mas ele faz tudo sozinho. No começo, as moças vinham cuidar dele, né, da UAD, vinham cuidar dele, ensinar como cuida de ferida, essas coisas, tudo que elas fazem fisioterapia, tudo. Vem com uma equipe médica. Porque para nós era tudo novo, tudo novidade, ele não sabia tratar daquela situação, né? E quando ela vinha para ensinar ele já estava sabendo aquilo que ela estava ensinando. Eita. Então ele se soltou muito. Na verdade, nós queríamos levar ele para dar aula lá na Unicamp, né? Quando estava na Unicamp, que ele foi na Unicamp fazer o tratamento lá, né? E elas falaram assim: Danilo, mas o que a gente vai falar para você já faz a mais do que aquilo que a gente está querendo te ensinar. Então o certo era você vir aqui ensinar o pessoal. Porque ele foi muito rápido. E ele falou para mim assim: mãe, me leva para casa. E ele mora num sobrado. Eu falei: mas como que eu vou te levar para casa, Danilo? Se você está na cadeira de roda, lá é sobrado, como você vai subir?
Mãe, nem que for para mim ficar na área, eu quero ir lá. Aí eu levei, e ele foi subindo. Que coisa. Com as mãos, subindo com o bumbum, né? E eu fui ajudando nas pernas e levei a cadeira lá para cima. Depois, para descer, a mesma coisa. Ficou um pouco, depois na outra vez ele ficou mais outro pouco. Quando eu cheguei lá, ele já estava com roupa no varal. Eita. Eu, mas como você pôs essa roupa no varal? Ele falou, Sozinho. eu pus a roupa, bati na máquina e catou com um cabo de vassoura e estendeu no varal. Eu falei, meu Deus, esse menino me surpreende. Daqui a pouco, o menino tá lá, ele fazendo janta, almoço, comida. Filho, mas é perigoso, filho, perigoso. Eu falei, mãe, deixa eu me virar. E eu tinha que deixar. Sim. Ele já quis ficar posando lá, sozinho, que partiu com uma mãe, dói demais deixar o filho sozinho naquela situação, mas era pro bem dele. E hoje não, por pouco tempo que ele ficou lá, ele já foi se superando, e meu medo era, porque ele era um menino muito agitado, é tudo para onde de onde, nem para onde não era, é para onde de onde. Eu falei, como esse menino vai ficar cadeirante na cama? Eu achava assim, né? Como ele vai ficar na cama, impaciente, sem saber que não vai poder andar mais? Como vai ser a vida dele? Como vai ser a minha vida? Porque como que eu vou aguentar isso aí? Que esse menino não vai, não sei o que não vai ser com ele. E foi tudo muito diferente. Deus mostra que ele faz o impossível acontecer na vida da gente. Porque a gente vai conversar com ele, você sai mais animado, porque ele faz coisas que a gente que tem as duas pernas, dois braços, dois tudo, e não faz o que ele faz. Então ele é um exemplo, ele é um herói para mim. Que coisa, hein? É um herói. Deus deu uma destreza para ele incrível, né? É força de vontade, né? Também interior, de vontade, né? Forte, né? Daí, quando eu vi, ele já estava comprando uma moto. Falei, mas moto de novo? Acabou de ser acidente com a moto, moto de novo. Que ele coisa. pegou um triciclo e saía com esse triciclo para lá, para cá, onde era preciso. Eita. E assim vai. E Deus, naquela época que ele estava na cama, ele falava, negão, e agora, negão? Não estou sendo namorado, quem que vai querer eu desse jeito, se andar? Pois é. Aí ele fala, fica calmo, fica calmo. Deus sabe tudo, ele prepara. Vai preparar o quê? Vai preparar quem vai querer eu? Pois é. Deus preparou uma moça pelo Facebook. Queria conhecer ele. Olhei. E ele falou, mãe, então a mulher quer conhecer eu aqui, mas como é que eu faço? Pode deixar ela vir? Eu falei, pode. E ela veio e está com ele até hoje. E hoje eles têm essa filhinha, que é minha netinha. Que benção. Né? Então, quer dizer, Deus, ele pode, às vezes, não te curar por tudo, por fazer andar ainda, né? Mas se ele quiser, ele ainda põe ele de pé. Põe para Deus nada impossível. Se ele quiser, mas se ele não quiser também, ele trabalha dessa forma. Porque antes disso acontecer, Deus me fez eu conhecer um pastor que eu fiquei abismada com aquele homem. Eu fiquei maravilhada com aquele homem. Porque eu estava numa igreja, num ponto de pregação também, numa casa, e passou esse homem assim, arrastando, né? Andando pro chão, se arrastando, Nossa. porque também era paraplégico. E eu falei, meu Deus, mas ninguém ajuda esse homem. Eu fiquei no nervoso, eu falei, mas ninguém ajuda esse homem. Quando eu fui falar pro meu marido, levanta para ajudar ele, o homem já estava na cadeira. Eu falei, como que ele subiu? Como que ele subiu? Eu fiquei de boca aberta saber que aquele homem tinha subido na cadeira. Daqui a pouco chamou o pregador. Quem era o pregador? Era o homem. Olha só. Aí eu falei, mas peraí, aleijado? Qual é o nome dele? Eu esqueço. Pastor Fábio. Pastor Fábio. Ele é de Nova Odessa. Não sei o sobrenome dele, mas ele é de Nova Odessa. E quando eu olho o homem, foi pregar. E a pregação foi, meu Deus, como falou com a gente. E depois ele disse que vai para as cadeias, vai para os hospital fazer visita. Eu falei, meu Deus. E ainda fala da palavra aleijado. Aleijado sou eu.
que não estou fazendo nada para Deus, estou vindo aqui sentar na cadeira e ouvindo. Aleijados somos nós. Porque o que aquele homem fazia era muito. É o homem de Deus, o homem que tem autoridade Então, de Deus. Deus me preparou já vendo aquele homem para ver. Hoje eu posso entender. Meu filho não gosta nem que ajuda ele. É a forma, por isso que eu também ninguém ajudava o homem. Eu já conhecia ele, pastor. Exato. Eles não gostam de se ajudar. Quando precisar, ele chama. Sim. Entendeu? E eles não gostam. E a gente fica com dó e quer ir, mas Quer não é ajudar, por ter né? dó. Na hora Porque a dó errada. não é uma palavra bonita, não. A dó a gente tem que ter da gente. Que a gente tem capacidade de fazer e não faz. Exato. Né? É, realmente. É o que a Bíblia fala, né? É, Quem quer mas mal Deus, voltando no assunto, Deus falou comigo. Vou fazer um cambalacho aqui. Deus falou comigo pode. a respeito. Talvez ele mesmo não acredita nisso. Tá? Não acredita nisso. Mas eu cheguei a ver. Por várias vezes ele estava em casa, ele estava lá fora, e ele estava entrando para dentro. Eu vi ele entrando para dentro. Mas como ele está entrando para dentro se ele não anda? Mas ele estava entrando para dentro. Mas o momento de Deus, Tá. né? Aí depois, um pouquinho mais para frente, depois, tipo um dia depois, eu vi ele. Aí eu vi ele, realmente, eu vi ele na minha cozinha. Ele saiu da cadeira e colocou os 2 pés no chão. Com muita força, ele ficou de pé e começou a andar. Eu falei para ele, falei assim, negão, eu não acredito nisso. Uma visão, tudo né? tudo bem, você não acredita. Tudo bem que você não acredita. Mas, meu Deus, pode fazer isso. Pode. Aí, para provar que Deus faz isso daí, Deus me fez a gente encontrar com uma pessoa que era do Paraná. Ele fazia coisas erradas. Ele foi fazer uma das coisas erradas, levou um tiro Meu Deus. na coluna. Eita. E ele não andou mais. Aí ele começava, o médico, ele começava, sabe aquela pessoa que ela fala até não querer mais, eu te deixo você enjoar de tanto falar. E era esse rapaz. Eu vi ele, cheguei a ver ele. Aí ele falou assim que ele falou pro médico, doutor, a minha mãe falou que eu vou andar. Eita. E eu creio no Deus da sua mãe. Da minha mãe. Eu creio no Deus da minha mãe. Né? E o médico falou assim, de jeito maneiro você vai andar. Não. Nunca mais você vai andar. Tá, eu falei assim, não, eu vou andar sim. Eu creio no Deus da minha mãe. Daí, olha o que o médico falou para ele. O médico falou assim, rapaz, se você andar, Ó. eu viro crente. Eita. Eu viro crente se você andar. Desafiou, né? Desafiou. Desafiou Deus. Aham. Rapaz, o médico teve que virar crente. Ele estudou teologia e se formou, virou crente, foi para a Alemanha e a passagem desse rapaz já estava comprada já, para ajudar ele na Alemanha. O nome do médico eu não sei, mas o nome do rapaz, Marcos. Entendeu? E então, ele pulava ainda. Ele falou assim, como que eu ando? Ele como ele pulava. Eita. Ele pulava e batia os pés no chão coisa, ainda. Entendeu? E o médico falou que você não vai andar mais. E eu vi. Eu conversei com ele. E, nossa, e Deus usava aquele rapaz de tal maneira, aquele culto. Usava mesmo. Tinha pessoas lá meio assim, sabe? Afastada. Sim. Ele chegou na pessoa e falou assim, você não faça nada com ela. Porque ele tinha um rapaz lá que ele era meio bruto. E o pastor chegou nele, falou para ele assim, você não faça nada com ela. E outro, se você querer fazer isso, vai sobrar para você. Tá? Vai sobrar para você. Então, você fica quietinho no seu canto, tá? Obedeça a Deus, assim.
E normal. E aconteceu isso. Nós vemos isso, depois tem mais um rapazinho que está aqui que eu falo que é o... Vamos. Hã? Que é o Wanderson? Não o Wanderson, o marido da... Aquele rapazinho lá que mora no Jardim da Paz, nenenzinho que ele não andava. O Daniel. Dani, O Daniel, ele era nenenzinho e não andava. Ele tinha problema, não. Conta você aí. Então, é que eu, quando eu comecei para a igreja, eu queria ir, mas eu tinha vergonha de ir sozinha. Então, eu fui para Quadrangular, que era perto da minha casa. Eu falei, eu queria tanto ir, vamos comigo. Falei para a mãe dele, chama Cícera. E ela falou assim, vamos. Aí ela pegou o neném, que era o Dani, e foi. E o Dani não andava ainda, porque ele tem a idade do meu filho, acho que era uns 7 anos mais ou menos, e ainda não andava. Aí o pastor que estava lá, acho que ele era do Rio de Janeiro, era um convidado. E ele falou, coloca essa criança, tá, a criança no meu colo, falou, coloca essa criança no chão. Mas como, né, que ele tinha a perninha toda fraquinha, né, como um bebezinho. E eu falei, não sei se é agora. Ela falou, não vai pôr não. E o pastor insistindo e a igreja toda falando, põe. Aí pôs, falou, pode soltar ele. E ele saiu e ele deu os passos. Ele andou. Glória a Deus. Depois de lá pra cá, acho que ela fez algum mais tratamento para ajudar tudo. Hoje ele tá andando, né? E ele fala muita palavra de Deus, não sabe ler nada, ele ainda tem probleminha ainda, mas sabe palavra porque ele ouve e ele aprende, guarda dentro dele, e quando ele encosta perto de você, ele fala, irmão. E ele canta, ele e a mãe dele, os dois cantam, dupla. Esse salmo assim, ó, e fala o salmo que é. Que coisa, hein? Que coisa linda, a pessoa está cantando, ele canta junto, bonito, tem ele, hino tocando, ele toca começa junto. a cantar, a mãe dele começa, e os dois cantam junto. O hino da harpa é a coisa mais linda. Os dois cantam junto, o hino, sabe? E é bonito ver os dois cantar. Deus faz cada coisa linda. É muito lindo ver os dois cantar. Profundo, sabe? Né? Profundo. Então foi isso que provável, né? a gente viu, tantas coisas, né? Estou falando nisso daí. E no alcoolismo? O alcoolismo, Jesus amado. Deus operou maravilha na vida de muitas pessoas que eu vi, que eu participei também, que eram pessoas que viviam caídas no meio da rua, que não tinham condições. Eu fui, conversei com o homem, conversei com a esposa, que a esposa não estava aguentando mais, conversei com os dois. Deus mudou a vida, sabe, daquele senhor. Eu não sei o nome dele, morava lá no Zanaga, não sei o nome dele. Ele parou de beber, mudou totalmente. Deus transformou a vida dele, E foi coisas maravilhosas, né, que Deus faz, né, para a gente ficar feliz, contente e alegre, né? Porque para Deus transformar uma vida assim, para Deus nada é impossível. Só Ele mesmo. Eu homem também bebia. Entendeu? Eu também bebia. Misericórdia. Eu bebia. Não é bonito falar não, mas é preciso falar. Porque eu sabia que era Estou picaiada. descobrindo agora também, ó. Eu bebia porque eu queria ser feliz, eu queria sorrir. Então eu bebia e me sorri. Buscava na bebida. Aí acabava a bebida e eu chorava. Depois eu bebia e sorria. Então era dessa forma. Eu não bebia para brigar com ninguém, não era briguento, nada. Eu só ria. Porque eu procurava nela a alegria. Até que Deus me buscou de novo, né? Me buscou e me mostrou para mim que a única alegria é a presença do Senhor. Que não é cigarro, não é bebida, não é drogas, não é nada que te preencha, a não ser a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso só faz gastar, só faz adoecer e volta tudo a estaca zero, tudo de novo no outro dia quando acabou o efeito. Mas louvado seja Deus que hoje Ele me deu. Hoje a gente tem uma esperança, né? A gente tem uma esperança. Eu vi em várias vidas, né, que a gente conversou, que eles não tinham esperança. Não tinha. Quer dizer, vou morrer.
acabou minha vida. O que vai ser da minha vida? Sem Deus no Não coração. tem mais jeito. Sabe o que Deus faz? Deus muda, transforma a vida da pessoa. E a pessoa, muitas vezes, pastor, eu falo um negócio para ti, que Deus fez uma coisa comigo e eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha, agora não tem mais, mas eu tinha muita vergonha de falar. Em público? Sim. Não, de falar assim para outra pessoa o que Deus tinha feito na minha vida. Sim. Entendeu? E hoje eu não tenho, hoje porque eu descobri que tem mais pessoas o que aconteceu. Eu fico contente com isso, né? E por falar em vergonha, eu também tenho um testemunho da vergonha. Olha aí, conta ele aí. Eu era tão tímida, e olha, é uma timidez que ela é, a timidez mesmo, ela vira uma doença. Porque e isso, Deus não se agrada disso. Mas eu tinha uma timidez tão grande, que chegava gente, eu corria debaixo da cama, quando eu era mais nova. Eu escondia atrás da porta, dentro do guarda-roupa, fazia qualquer coisa, mas eu era muito tímida. Inclusive, meu filho Douglas, o mais velho, sofreu comigo, tadinho. Teve que comer debaixo de um viaduto por causa da minha timidez. Foi eu, meu filho, que só tinha um na época, primeiro na época, Douglas, e meu marido na época, o pai deles. Aí, nós fomos para Campinas e tava com uma fome. E aí tinha aqueles barzinhos simples, um restaurantinho que misturado com boteco, assim, aquelas coisas bem simples. E nem limpinho tanto não era, e eu com vergonha de comer ali. Então o que eu fiz? Catei a marmita e fiz nós três e comer debaixo do viaduto. Aquele monte de cachorro, tudo em cima de nós querendo nossa comida. Aquele fedor, vamos falar português correto, fedor de urina. Um lugar sujo. E eu comi ali. Metade da minha comida foi pro cachorro. Mas eu comi ali por causa da timidez. Hoje, Deus me mudou tanto que eu chego nos lugares comendo. Sem vergonha nenhuma. Não, eu consegui. Agora, hoje eu consegui. Eu fiquei sabendo, Lázaro, que sábado passado, ela foi no encontro de mulheres. Então. Rapaz, tiraram foto. A serra? Mas comeu. Você viu a serra? Não é tanto assim. A Rosângela, a tua esposa, falou que ela comeu demais. Vai dar vergonha, não é tanto assim. As duas disputou, né? Mas só que agora eu consegui ir lá pegar a comida. Eu tive muita dificuldade para conseguir pegar a comida. Eu pegava para os outros, mesmo depois que eu tinha já melhorado de vida, tudo assim, né? Estando na presença do Senhor, ainda, para mim, eu tinha vergonha de pegar. Eu pegava para ele, para outras pessoas que pediam, mas para mim, eu não pegava. Que coisa, hein? Agora, hoje eu levanto, se bobear, sou uma das primeiras. Graças a Deus. Não que sou entrona, mas é que hoje, isso para mim é uma superação. Ter saído daquela vida medíocre, uma vida miserável mesmo, porque a pessoa ter tanta timidez dessa é doença. É coisa do inimigo que faz isso com a gente. Ser tão frustrada, né? Ele oprime, né? E pastor, ele oprime. Ela tá falando da vergonha dela, eu quero falar da minha. Tá. Quando eu ia na igreja, sim, eu sentava, sabe? Geralmente, antes, tinha as missionárias, ela tinha 1,5 metro de largura, né? Mas era tudo grandona. Sim. E tinha os pastores também, que tem uns grandão enormes. Então, o que eu fazia? Eu entrava normal. Mas o pastor lá da frente, da igreja, alguém que estava ali trazendo a palavra, né? Convidava alguém, vem dar uma palavra e tal. Que eu não queria dar palavra. Eu nem sabia dar palavras, na verdade. O que eu fazia? Eu escondia atrás dessas missionárias, elas sentavam assim, né? Era grandona, eu sentava atrás, escondia atrás para ninguém me ver, atrás dos pastores, sabe? Eu escondia mesmo, para ninguém me ver, para não me dar oportunidade. E você sabe que nós dois estamos falando tanto, né? Não perguntou se ele tem alguma pergunta para a gente? Na verdade, além, eu sei também que vocês andaram fazendo, né? Várias vezes também uma obra interessante e importante, né? Que foi entrega de marmita, esse tipo de coisa
de trabalho social, né? Para as pessoas de rua, né? Sim, a gente ama fazer isso. A gente ama fazer isso. Mas Deus dá naquele momento só. Aquele momento. Teve uma época que teve essa distribuição de marmita, que foi também através de uma bênção para nós, né? Porque foi numa véspera de Natal que minha família nem sabia, nem a dele. Mas a gente não ia ter nada para comer na geladeira, nossa, estava vazia. Aí teve as pessoas que tinham chamado para poder ir comer lá na casa, né? E a gente não ia porque não tinha o que levar, e eu achava sem graça de levar e nos lugares não levar. Aí a filha dele falou: vamos comer na casa da minha sogra. Eu falei: não vou. Ela falou: já trouxe porque eu sabia que você não ia por causa disso. Então ela levou. Então nós fomos. Só que na hora que nós estávamos indo, o filho dele ligou: pai, vem pegar umas marmitas aqui, tem uma marmita aqui. Mas a gente achou que eram umas 2 marmitas, uma marmita. Sim. Quando chegamos lá tinha 90? 120. Não, primeiro 120. 120 marmitas. Eu falei: que escuta marmita, meu Deus do céu, para que não tinha geladeira vazia, só água, de repente. Jesus. 120 marmitas. Então nós ficamos com 40, que nós dividimos. Vamos deixar pouco. os telespectadores, espectadores com vontade? O que tinha na marmita? Nossa, era boa, feijoada, era dobradinha, cada um era um jeito. Para ficar Foi redondo, uma benção. Boa. Aí nós chegamos, nós dividimos ela também. Era Natal, e no dia de Natal nós levamos lá na Praia Azul, para pastorar Eva, que ela também tem um trabalho muito lindo com o pessoal da rua, pessoal que tem necessidade, passa lá para comer, essas coisas. E chegamos lá, tinha um senhorzinho que ele falava assim: ho, nosso Natal chegou, porque eles também não iam ter o que almoçar. Que bênção, hein, Deus. Então chegou aquela. Né? Demos 80, foi para elas? Acho que foi 80, não me lembro direito, mas acho que foi 80 para elas. 120. Não, 120 demos no total, e 40 ficamos para nós, que dividimos depois. E esse 80 foi para ela a primeira vez. Depois, a missionária Juliana, que deu para nós essas marmitas, né? Que a esposa é nora dele, esposa do Júlio, o filho. E ela compartilhou com nós um tanto mais. Enfim, teve uma época que nós pegamos 1.200 marmitas. Então a gente dividia para as igrejas conhecidas nossas. Aí os pastores dividiam com as pessoas que ele conhecia. Então muitas pessoas comeram dessa bênção. A bênção, quando ela vem, ela não vem só pra gente, ela vem para dividir. Multiplicar, né? Ela veio multiplicar, exatamente. E foi uma bênção. Aí, de repente, panela, parou. De repente, parou. Aí, por que parou? Parou por quê? Porque a hora era aquelas pessoas que precisavam só. Naquele momento. Ele sabe trabalhar, né? Depois veio uma época do pão, que foi o Aníbal, né? Da igreja do Belém. Que é uma bênção ele também. E ele deu também os pão para nós. A gente fez a festa com esse pão também, graças a Deus. Fomos distribuindo bastante igrejas para poder distribuir, cada um distribuir os seus. E depois parou também. Parou do nada também, porque acabou. Então, é o momento certo. Agora a gente conseguiu de novo com a missionária Marta da Óleo, que nos participou também com essa bênção, nos presenteou também. Passou o que ela recebia lá para poder passar para nós dividir. Então, quer dizer, foi mais uma outra obra. Agora acabou também. Agora vamos esperar a próxima. Deus vai preparando, né? Deus prepara, né? É assim. Mas a gente ama dar esse trabalho. De bênção em bênção. Deus vai preparando, né? Um momento difícil. Teve algum momento assim que você fala: nossa, esse agora é de arrepiar mesmo. Esse aqui é o mais brabo. Teve? Qual que é o seu? Jesus amado. Teve uns par, né? Para nós partir mais ou menos quase pro final. Jesus. É muito, né? São bastante. Quando foi que eu vim? Sexta-feira que eu vim. Acho que foi sexta-feira, não sei, acho que foi sexta-feira, assim. O que você quer falar? Eu fui na casa daquela mulher ali.
Jardim Europa. Apesar que a Jardim Europa é aqui. Ah, tá. É no Jardim Europa, que é aqui É. mesmo, É esse aqui, bairro. no Nós mesmo fomos bairro. num ponto de pregação ponto de também. pregação. O Exatamente. que acontece? E ali, praticamente, filho, eu só fui porque... Sabe quando você tá com sintoma? Agora você vai morrer? Ah, sim, sim. Ah, é verdade. Foi na sexta-feira passada. Agora você vai morrer, não tem mais jeito Ele não. passou o dia desse jeito. Ele Você falou, mal. ele falou, hoje eu não mesmo. passo dessa. Nossa. Ele deitou na cama e Jesus. nada para tirar. Ruim. Fiquei Ele ficou mal ruim. mesmo. Falei, Senhor Deus, Ele ficou muito ruim. me guarda, sempre me guarda. Mas está em pé de novo. E, Sim. né, Mas tudo aquele pega, dia graças a passou- Deus. Passei mal. Ele passou achando que pensei era que o não- último dia dele. Passou pelo vale, né? exatamente. Como diz o Salmo 23, né? O vale de sombra e morte. Exatamente. Aí Deus, ele só vai. Ninguém vai na véspera, né? Eu lembrei do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Né? Deus. Nada. Nem problema não te Não, falta. o pacote né? é A completo. Bíblia fala que tereis aflições. Tudo, né? Mas teve bom ano. Bom, Que eu venci o mundo. Amém. Eu creio. vencer, boa. Eu creio. A gente passa por uma. Ó, quando for para ir também, eu estou sempre aqui, Senhor. Sempre me cuida, sempre me livra. Né? Sempre estou perto com o Senhor, pedindo, né? Sempre para Ele me livrar, para me cuidar. Porque se a gente não Sim. pedir, não buscar a Deus, eu tive várias experiências. Né? Tem que E se pedir. você morrer sem Deus, já tive essa experiência É também. ruim, né? Se você morrer sem Deus, meu Deus, Jesus, você cai num buraco enorme e o chão sai dos seus pés, filho. Sai dos seus pés, você desce para um buracão enorme, que eu descia por esse buraco, eu gritava para Jesus me socorrer, eu pedia socorro para o Senhor. E o Senhor me socorreu, me trouxe de volta. Certo? Ele me trouxe de volta e eu fiquei assim, contente, fiquei trêmulo, acho que vários dias eu fiquei trêmulo, né? Aí eu falei com um pastor, amigo meu, que é o pastor Donizete, falei, pastor Donizete, faz uma oração para mim, porque eu tô com medo. Aí ele falou assim, irmão, você sabe, eu te vi você caindo num buraco. Eu falei, realmente, eu tava caindo num buraco. Meu Deus. Eu comecei a gritar por Jesus, 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 mas eu gritava pedindo socorro. Tava descendo, né? Senhor, eu estava descendo. E outra, eu já vi esse grito. Eu já vi esse grito de uma pessoa no Rio de Janeiro, que ele era traficante, ele levou uns tiros no peito, levou no peito, hoje ele é cego, é o pastor Jairo. Ele é cego e ele falou que ele estava caindo dentro de um buraco. Meu Deus. Dentro de um buraco. E a irmã dele falou assim, Jesus só falou que o meu irmão não ia morrer. E realmente, ele não morreu. Ele ficou em cima de uma maca. Né? De uma maca. Aí os médicos, ele falou que os médicos devem estar correndo até hoje, quando viu ele se mexendo. Nossa. Porque os tiros que ele levou, O defunto voltou. entendeu? O tiro que ele levou e voltou à vida, é só Deus mesmo. Meu Deus. E eu fiquei sabendo que ele está morando em Nova Odessa. Eu queria encontrar ele de novo. Eu não sei como é que ele está, não sei mais. Sim. Mas eu queria encontrar ele, porque eu já fui num culto na Quadrangular, na época do pastor Aurélio, e eu fui, ele foi lá para dar um testemunho. Né? Ele deu esse testemunho. Maravilha, hein? Então, é só, e ele falou disso daí, que ele estava caindo. Ele escutava dentro daquele poço. Sim. Eu falo poço porque ele falou que era um buracão grande. Era muito grande esse buraco, não tinha como você se segurar. A alma ia Você só descer. ia caindo. Ele falou que ele ouvia gritos de lamento. Gritos de lamento por ele Deus. ouvia. Né? Eu não cheguei a ouvir esses gritos, mas eu vi que eu estava caindo. Sim, claro. E eu vi que estava caindo. E o negócio foi feio. Então, E da outra vez que eu falo, que eu estava também no hospital, um dos infartos que eu estava, eu comecei a sair de dentro do hospital. Eu saí. Assim, eu estava vivo, normal.
mas estava dentro de um carrinho, numa maca. Eu fui saindo, a pessoa foi levando o carrinho lá para fora, Coisa. eu fui indo, eu fui vendo, era uma luz tão grande, cara, que me iluminava. E veio essa palavra para mim, que luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Maravilha. Veio essa palavra para mim. Eu não esqueço mais dela. E a palavra diz, da Bíblia diz que a luz para os meus pés é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E luz para o meu caminho. Exato. Então, quando a gente está com Jesus, praticamente, se a gente falecer, a gente vai, sei lá, ser conduzido em uma luz, Exato. uma paz tão tranquila, sossegada. E a Bíblia fala que você vai para o paraíso. Você vai para o paraíso. Foi isso que aquele ladrão falou, que Jesus falou para aquele ladrão: ainda hoje estará comigo no Sim. paraíso. Então, te vai para um paraíso. Não vai para um lugar, porque a Bíblia fala também que se morrer sem Jesus Cristo, sem vida, você vai cair dentro de um buraco onde que o bicho não morre, né? O fogo não queima. Não apaga, hein? O fogo não apaga, né? O fogo Isso. não queima. O fogo não apaga. E o bicho não morre. Exatamente. Desculpa as coisas, mas é isso daí mesmo. Então temos que estar sempre com Jesus Cristo. Preparado. Todos aqueles que estão fora, que voltem para o Senhor. Sim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Tem algum momento difícil que passou? Teve vários. vários. Mas teve um que eu falei: e agora eu tô indo embora. Foi quando eu tava subindo, eu fui levar ele, ele tinha dado AVC nele, né? E eu deixei na casa da filha dele e fui trabalhar. Trabalhava na Via Direta. A hora que eu tava subindo o comecinho da Saudade, Avenida Saudade, começou uma dor no meu peito tão forte. Era no começo do infarto que tava tendo, dirigindo. Bom, Jesus. E a dor foi aumentando muito, que meu corpo foi caindo. E aí eu fiquei só um pedacinho podendo enxergar para cima. Sim. Porque eu precisava de encostar o carro e eu não conseguia estacionar. Eu não conseguia passar para o outro lado, porque eu não conseguia ver se tinha vindo um carro do lado. Então eu tinha que ficar sempre na minha mão. E o meu corpo foi abaixando cada vez mais. A dor é imensa, imensa, imensa. Mas louvado seja Deus, cheguei até o estacionamento do meu trabalho, quando não consegui nem abrir a porta. E aí eu falei liguei para minha gerente, que já estava dentro do serviço. Estava ela e a minha outra companheira de serviço. Eu falei assim: eu tô aqui no estacionamento e não consigo sair, eu tô passando mal, tô infartando. E aquele dia, ela me respondeu: se você tá mal, vai pro hospital. Não veio nem me ver. Aí eu falei pra ela: eu não consigo ir. Ela falou assim: se você chegou até aqui, você vai até lá. Aí eu dei o ré e fui. Cada vez doendo mais. Mas cheguei até o posto do Zanaga. E lá eu fiquei o dia inteiro. Fui sair só à tarde. Ele falou: você tem certeza? Tem gente aí com você pra ir dirigindo? Eu falei: tem, porque você não pode dirigir. Eu falei: tá bom. Mas não tinha ninguém. Eu infartei sozinha. E Deus estava comigo. Deus guardou. Porque foi Ele que me ajudou a chegar até o hospital. Aí tomei umas injeções, fizeram eletro. Aí ele falou: você estava com o comecinho do infarto. Meu Deus. E o que ele deu, eu falei: eu não vou conseguir chegar. Meu Deus, agora eu tô perdida, eu não consigo nem encostar o carro. Eu tava na via que corre e não tinha mais visão para mim poder olhar para lá e me atravessar, para me encostar. Perdeu a vista, né? Eu fui descendo, o corpo foi descendo de tanta dor no peito. Sim. O corpo foi descendo. Eu tava pertinho do câmbio. Foi Deus que levou mesmo. Foi Deus que levou ele.
E depois, fora isso também, né? Foi quando o médico falou, ó, teu filho não passa de hoje. Nossa, foi desenganado. Aquilo foi dor, muita dor. Bravo, hein? Ele falou assim, ó, nós vamos entubar ele, vamos fazer tudo pra ele aqui, mas eu, com certeza ele não passa de hoje, não. Meu Deus. E eu fui pra casa, que ele mandou ir pra casa, porque não ia poder ver mais ele, não ia ter mais conversa, só no outro dia cedo. Aí eu fui pra casa, quando eu fui pro banheiro pra me chorar, que é meu cantinho que eu choro. Aí eu fui pro banheiro. A hora que eu fui pra começar a chorar, Deus me fez eu recordar. Lázaro já estava morto e eu ressuscitei. Maravilha. Então eu consegui ter paz. E o resto, estamos aí até hoje. Glória a Deus, né? Então É a palavra que edifica, né? então é assim, nunca se deve desesperar e nunca passar sozinho e nunca reclamar. Sempre peça para Deus e agradece, mesmo na dificuldade, agradece, que só tem a ganhar. Amém? Maravilha. Queria agradecer, né, a presença do pastor reverendo Sidney, Joel Sidney Café, também da missionária Regina Leite, né? A gente fala Regina Leite porque um é branco, mais escurinho. Para dar certo, né? Para dar certo, café com leite. E, nossa, testemunho um melhor que o outro, né? Bem só, tenho certeza que quem está assistindo e vai assistir depois vai assimilar isso, né? E entender que o nosso Deus ainda faz milagre. Ele não depende de tempo, de faz situação. milagre. Ele faz. Ele faz No milagre. dia de hoje ele faz milagre. Ele é chamado hoje, exatamente. Então ele faz no passado, faz no presente e no futuro. Ele já está lá. Exatamente. Nós só basta acreditar, né? Basta acreditar e buscar o Senhor. Exato. Fala, Senhor, toma conta da minha vida. Exato. Não Toma desanima. conta, levanta as mãos Não é? pro Senhor. Fala, Senhor, ó, religião não salva ninguém. Nunca salvou. Nunca salvou e nem vai Nenhuma salvar. placa. Só Jesus. Nenhuma placa vai te salvar. Não. O único que pode te salvar é o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Jesus Exatamente. Cristo. É o único. Aleluia. É o Glória a único. Deus. Entendeu? Então continua buscando ao Senhor. Se você não está buscando, vá numa igreja e fala assim, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo numa igreja evangélica, tá? Porque em outras igrejas você não escuta falar de Jesus. Talvez você escute falar daquele que ainda está crucificado, que ainda as pessoas não acreditam que ele ressuscitou. Continua um menino, né? É. É difícil. Então busca o Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, né? Tem que estar Ele sempre salvará buscando, né? tu e tua casa. Vida eterna, para sempre. Para sempre. E servir ao Senhor é tão gostoso, é tão bom. São pessoas assim que coisas que Ele coloca, situações que Ele coloca Sim. e pessoas que Ele coloca No caminho, né? na nossa vida, no nosso caminho. E o aprendizado, cada dia a gente aprende uma coisa, é tão bom, é muito bom servir o Senhor. Não tem nem comparação para mim que já bebi, como eu estava falando, que buscava alegria lá, no copinho de cerveja geladinho. Depois, ele não tem refrigério nenhum para mim, porque meu único refrigério é o Senhor Jesus. Então, essa é a alegria verdadeira, porque ela não passa. Mesmo na dificuldade, a gente sabe que tem a esperança. A gente sabe que a gente tem a companhia do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, Tem a paz, né? se você ainda busca em coisas que não vale a pena, para e vai ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro amigo fiel, é o Senhor Jesus. Amém? Glória a A Deus. gente quer agradecer você A honra é nossa, por né? ter nos convidado, a Sempre bom, né? você que ficou até agora nos assistindo, Sim, que que vão Deus assistir depois abençoe a também, né? sua vida grandemente. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, mas vocês vão estar orando, né? O casal 20 aqui vai estar orando pelos irmãos que estão assistindo,
O pessoal que está... Ela me cutucou aqui, pastor. Porque é a honra do pastor. Vamos orar. É cutucada boa, né? Mas é benção. Você não está orando, né? Para Deus também tocar no coração desses irmãos, dessas irmãs, enfim, Sim. todos que estão assistindo esse podcast. Sim. Lembrando, reforçando, dá um pulinho também no podcast Jesus Cristo, Pão da Vida, que é o podcast da nossa irmã missionária Regina, e também o pastor Joel Sidney Café, que é uma benção o podcast deles. Então, estou sempre fazendo lá também, né? Na casa deles. E para a glória de Deus, tudo isso é para a glória de Deus. Testemunho como esse que eles contaram. E que é isso que nos faz rico na presença de Deus, né? Que igual a missionária falou, né? Na bebida, a alegria é passageira. E nas outras coisas, como droga, outras coisas, também é a mesma coisa. Mas a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, essa ninguém pode tirar. É a paz verdadeira, é a alegria verdadeira. Maravilha. Eu é que agradeço por vocês terem aceitado esse convite. Esse casal que a gente conhece há algum tempo já. E que são bênçãos de Deus, irmão. São bênçãos de Deus, são verdadeiros, é isso que importa. Porque infelizmente a gente conhece alguns por aí, não vamos citar nome, mas que dependendo da situação, ele é seu amigo, depois também já não é muito seu amigo. Então é complicado, né? São pessoas que mudam como a fase da lua, né? Aí é ruim, né? A fase da lua não funciona. Só tem que ser uma coisa só, né? Lógico, né? Tudo isso você não vai estar contente, tudo isso não vai estar alegre, mas você não vai mudar a sua essência por causa da situação ou circunstância. Você é você. Eu posso Lembrou de falar? alguma coisa? Para fechar? Lembrei. Então conta, depois nem fecha. Lembrei aquilo que eu não podia ter esquecido. Aí, beleza, depois. É de agradecer a missionária Rosângela. Amém. Que quando chegamos aqui já fomos recebidos com um suco maravilhoso. Um cafezinho da tarde, assim, ó. Pois é. Abençoado. Deus te abençoe, Rosângela. Glória a Deus. Tem mais? Olha os interesses. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Amém. Geralmente, quando tá difícil por a gente aqui. vai orar, Vai. eu peço, você que está aí do outro lado, tá? Levanta tuas mãos neste momento, feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo. Fala com o Senhor também, entendeu? Pede o que você quer, Amém. fala com Ele, Ele vai te ouvir. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor Deus, cada um que está assistindo nesta hora, Pai Santo, livra do coração, livra do inimigo, livra do diabo, da fogo. Eu não conheço as pessoas, mas o Senhor Sara a conhece, doença, Pai. Aliás, arranca a doença, Sara. Repreenda, Senhor Deus, em nome de Jesus, arranca a doença, todo arranca a mal, Pai enfermidade, Poderoso. arranca Em nome de Jesus, é para a tua honra, é para a tua glória. Aquele que está afastado, que possa voltar a louvar, a falar contigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, dá força a cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, poderoso. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Visita os hospitais, Senhor Deus. Os manicômios, Senhor Deus. Em nome de Jesus, as cadeias, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aquele, Senhor Deus, que está preso, Senhor Deus, nas drogas, no alcoolismo. Em nome de Jesus Cristo, liberta, salva, tira, transforma, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Há poder na tua palavra, Senhor Deus. Eu, como teu ministro, Senhor, prego a tua palavra. E há poder na tua palavra. Repreenda o mal, Senhor. Repreenda o inimigo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que estão ouvindo, renova, Senhor. Enche com teu poder. Enche com teu Espírito Santo, da força, sabedoria, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, ó Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lázaro. Maravilha, eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês Em nome de grandemente. Jesus Cristo. Cada dia mais. Sei que Deus vai enviar aquilo que vocês precisam cada dia mais. Amém. Deus conhece o coração de vocês. Amém. E para mim só resta agradecer a vocês, né, por ter vindo. E a todos que estão assistindo, que vão assistir depois. Eu tenho certeza, se prestar atenção, tudo foi falado aqui,
vai servir de bênção espiritual, de renovo para a vida Amém. dessa pessoa. Que Deus venha abençoar vocês, meus queridos, inscritos do nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, continue abençoando vocês e sua família. E se porventura não for crente em Cristo Jesus, não falamos de religião, falamos de Jesus, essa é a hora de você aproveitar e vir para Jesus. E se for, estiver afastado, se reconcilie, porque essa é a hora. O fim está chegando, né? É verdade. Estamos vendo aí tudo se cumprindo, o combate nação contra nação. A gente vê essa semana notícia muito triste, né? Nação atacando a outra por besteira, por bobeira, né? Por coisa, mas enfim, Deus está no comando. Ele já avisou nós sobre tudo isso. É verdade. Mas cabe a nós permanecer na presença dele. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Sidney Café Regina, Amém. mais uma vez. E eu agradeço e até o próximo podcast, se Deus se nos preparar, né? Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.